apresentador de televisão a líder do maior golpe bancário do Brasil. Fica nesse vídeo porque eu vou te falar 3 coisas que ninguém tá falando sobre Daniel Vorcaro. Primeiro, o pai de Daniel Vorcaro era um corretor de imóveis em BH. Com o tempo ele comprou uma rede de televisão e montou a incorporadora Multipar. Construiu um dos maiores grupos imobiliários de Minas Gerais. E aí colocou o filho no centro de tudo isso. Mas aí tem um detalhe que ninguém fala. O pai de Vorcaro não é um personagem secundário nessa história. A polícia de Minas Gerais investiga ele por suspeita de fraude à execução judicial através de uma empresa chamada Milo Investimentos. E esse processo corre em segredo de justiça desde novembro de 2025. Na mesma semana que o filho foi preso pela primeira vez. E tem mais, a Polícia Federal achou mais de 2 bilhões de reais numa conta ligada ao pai de Vorcaro, mesmo devendo 8 milhões de reais para a União e com uma casa de 35 milhões de dólares lá em Miami. Então o pai não criou um herdeiro, ele criou um modelo. Segundo, em 2008, Daniel Vorcaro era só um apresentador na emissora comprada pelo pai. Em pouco tempo ele já estava convivendo com a elite do setor bancário nacional, dando festas luxuosas que virou também assunto de colunas de fofocas. Mas esse salto não aconteceu do nada. Ele entrou nas empresas imobiliárias do pai em 2004. O primeiro negócio próprio foi uma escola, depois uma editora e depois veio o banco. O Vorcaro ostentava rotineiramente uma rede de conhecidos do meio político brasileiro, incluindo o chefe de gabinete do atual presidente Lula. Agora, um apresentador de TV de BH, que em menos de uma década já estava jantando com o ministro, trocando mensagens com gente do Supremo e também sendo recebido no Palácio do Planalto, então como o cara sai de uma TV pequena para o alto escalão do poder de Brasília? E essa é a pergunta que ninguém está fazendo. Terceiro, em 2018, Daniel Vorcaro comprou um banco pequeno de Minas Gerais praticamente falido. Em 2021, ele arrumou toda a papelada do banco e mudou o nome para Banco Master. E o modelo era simples, mas era devastador. Vender CDB pagando 130% acima do CDI. É muito acima do mercado. O dinheiro dos investidores entrava e ia para fundos fechados. E esses fundos viravam empréstimos para empresas de fachadas da família e de Laranjas. Em apenas 5 anos, o patrimônio saiu de 200 milhões para 4,7 bilhões de reais. E a carteira de crédito foi de 1,4 bilhão para 40 bilhões. E de novo, somente em 5 anos. E aí foi quando o esquema começou a rachar. Ele foi buscar socorro no BRB, que é o Banco Público de Brasília. Vorcaro abriu uma empresa em novembro de 2024, mudou o nome em dezembro, inflou o capital e emitiu 12 bilhões de reais em créditos vendidos ao BRB, o Banco de Brasília, sem lastro nenhum. E é aí que entra o Guido Mantega, que foi ministro do governo Lula e Dilma. Era um consultor pago pelo Master de quase 1 milhão de reais por mês. E foi ele quem levou o Vorcaro para a reunião com Lula lá dentro do Planalto. No celular de Vorcaro também foram encontradas mensagens com o ministro Alexandre de Moraes. Reunião na casa dele com o Mota e o Ciro Nogueira. E teve encontro pessoal do Moraes em Campos do Jordão, num hotel do próprio Vorcaro. É muita proximidade, não? Gente, isso não é o escândalo de um banco. Isso é um escândalo do sistema. A história de Daniel Vorcaro não começa no Banco Master. Começa de uma rede de influências construída por décadas antes de qualquer banco existir. E você, acha que tudo isso é mera coincidência? Vota aqui embaixo para eu saber sua opinião.